Muitas vezes você acha que está no controle da sua vida, mas sem perceber está sendo guiado para um caminho que nunca quis trilhar. Pequenas decisões, distrações aparentemente inofensivas, pessoas ao redor, tudo influencia o rumo que tomamos. E o pior, muitas dessas mudanças são tão sutis que nem percebemos. Você já parou para pensar se está realmente no caminho certo? Ou será que sua mente já foi desviada sem que você notasse? A verdade é que ninguém acorda um dia e simplesmente se desvia completamente do propósito. Isso acontece aos poucos, de maneira quase imperceptível. Um pensamento aqui, uma escolha ali, um descuido com a vigilância. E quando menos esperamos, estamos longe de onde deveríamos estar. Foi assim com muitos antes de nós. A história sempre se repete porque a fragilidade da mente humana é a mesma. O problema não está apenas em tomar um caminho errado, mas em acreditar que ainda estamos certos. Esse é o perigo real. A ilusão de que tudo está bem, quando, na verdade, estamos cada vez mais longe daquilo que Deus planejou. A Bíblia nos alerta sobre isso em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O que parece certo pode ser exatamente o que nos destrói. Quantas vezes você já tomou uma decisão acreditando que era a melhor escolha, apenas para perceber depois que estava indo na direção errada? Isso acontece porque nem tudo que reluz é ouro. Existem caminhos que se apresentam como soluções, mas são armadilhas disfarçadas. São pensamentos e crenças que se instalam devagar, através de vozes externas ou até mesmo do nosso próprio coração enganoso. E a questão é que não precisamos estar em pecado para estarmos desviados. Basta estarmos distraídos. Basta colocarmos qualquer coisa acima de Deus e permitirmos que pequenas influências moldem nossa visão. E isso pode acontecer com qualquer um. Até Pedro, que caminhava ao lado de Jesus em um momento de distração, foi chamado de pedra de tropeço pelo próprio Mestre. Não porque ele tinha más intenções, mas porque sua visão estava nublada pelo que parecia certo aos seus olhos. Esse é o risco que corremos quando confiamos demais na nossa própria percepção sem buscar discernimento espiritual. Porque a verdade é que o mundo está sempre tentando moldar nossa forma de pensar, ditar o que é certo ou errado e nos conduzir para longe da verdade. Às vezes, os desvios são sutis, começam com uma pequena concessão, um pensamento que se infiltra, uma ideia que parece inofensiva. Mas a semente plantada cresce e quando percebemos, estamos longe demais. Então, a pergunta que precisa ser feita é: o que tem influenciado o seu caminho? Você realmente está no controle da sua trajetória ou sua mente já foi guiada para longe sem que percebesse? Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. A maior parte das decisões que tomamos não são realmente nossas. O que pensamos, o que desejamos, o que acreditamos ser certo ou errado, tudo isso é constantemente moldado pelo que ouvimos, pelo que vemos e pelas vozes que permitimos entrar em nossa mente. O perigo não está apenas em uma influência claramente negativa, mas naquelas que parecem sutis, inofensivas e até justificáveis. Muitas pessoas se afastam de Deus sem perceber porque foram lentamente moldadas pelo ambiente ao seu redor. Isso acontece de forma silenciosa. Pequenas ideias são plantadas como se fossem verdades absolutas. O mundo tem um discurso persuasivo, sedutor e trabalha nas brechas da nossa vigilância. Quando estamos despreparados espiritualmente, qualquer argumento parece lógico o suficiente para nos convencer.
Isso não significa que precisamos viver isolados, fugindo de tudo, mas sim que precisamos reconhecer o poder da influência invisível. Sem perceber, começamos a pensar como o mundo pensa, falar como o mundo fala, viver como o mundo vive. Passamos a nos preocupar mais com a aprovação das pessoas do que com a aprovação de Deus. As redes sociais são um exemplo disso. Você começa acompanhando um conteúdo despretensioso, algo aparentemente inofensivo. Mas, pouco a pouco, seu pensamento é moldado. Aquilo que antes te incomodava passa a ser normal. O que antes parecia errado agora é aceitável. O que antes era inegociável se torna apenas uma opção entre tantas. A estratégia sempre foi essa: normalizar o que desvia. O inimigo não age de maneira óbvia, pois sabe que, se fizesse isso, a resistência seria imediata. Ele age através da adaptação. Ele planta ideias em forma de tendências, opiniões populares, novas ideologias. O certo passa a ser considerado ultrapassado. O errado se torna modernidade. E quem não se adapta é visto como intolerante, fechado, rígido demais. A Bíblia já nos alertava sobre isso em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema não está apenas no mundo ter suas influências, mas em permitirmos que essas influências ditem o rumo da nossa vida. O perigo maior não é ouvir algo errado, mas acreditar que é certo. Quando a mente é moldada pelas vozes erradas, qualquer desvio parece justificável. E quanto mais isso acontece, mais distante ficamos do que realmente importa. Pequenos desvios geram grandes afastamentos. Um pensamento mal direcionado hoje pode ser a causa de um caminho completamente errado amanhã. Por isso, a questão que precisamos nos fazer é: as vozes que escuto me aproximam de Deus ou me afastam dele? Porque ninguém se desvia de repente. A mudança sempre começa nos pensamentos. Nem tudo o que parece certo realmente é. Muitas vezes, tomamos decisões baseadas em lógica, emoção, ou até mesmo boas intenções, sem perceber que estamos nos desviando do caminho correto. O perigo não está apenas em escolher algo claramente errado, mas em seguir um caminho que parece seguro, quando na verdade nos afasta do propósito de Deus. Muitos se perdem porque confiam apenas na própria percepção. O coração humano é enganoso. Nossos sentimentos oscilam. Nossa visão é limitada e a verdade pode ser obscurecida quando colocamos nossa confiança apenas no que conseguimos enxergar. O problema não está apenas em fazer escolhas ruins, mas em acreditar que estamos certos sem buscar direção em Deus. Existem decisões que, no momento, parecem trazer paz, estabilidade e até progresso, mas com o tempo revelam sua verdadeira consequência. Isso acontece porque a nossa visão é limitada ao presente, mas Deus vê o todo. Enquanto enxergamos apenas o imediato, Ele conhece o fim desde o começo. Quando nos guiamos apenas pela lógica humana, nos expomos ao erro. Uma oportunidade pode parecer boa, uma mudança pode parecer necessária, uma escolha pode parecer inofensiva, mas sem discernimento espiritual, podemos estar nos encaminhando para um desvio sutil e perigoso. Foi assim com Ló, quando escolheu as campinas verdejantes próximas a Sodoma e Gomorra. Aos olhos humanos, aquela era a melhor escolha. A terra era fértil, havia abundância, tudo parecia promissor. Mas ele não percebeu que estava se aproximando de um ambiente que, aos poucos, corromperia sua família e o colocaria em risco. Sua decisão parecia lógica, mas trouxe consequências devastadoras.
O mesmo acontece quando colocamos qualquer coisa acima da voz de Deus, quando priorizamos o que parece vantajoso em vez do que é certo. O erro não é apenas fazer escolhas ruins, mas ignorar a necessidade de buscar a direção do Senhor antes de decidir. Muitos se afastam assim, não porque tomaram um caminho que parecia errado, mas porque seguiram um caminho que parecia certo aos olhos humanos. A segurança verdadeira não está no que parece favorável, mas no que está alinhado à vontade de Deus. A pergunta que fica é: o que você tem escolhido está levando você para mais perto de Deus ou apenas parece uma boa ideia no momento? Porque a diferença entre um caminho seguro e um caminho perigoso nem sempre está na aparência, mas naquilo que ele gera ao longo do tempo. O maior campo de batalha da nossa vida não está ao nosso redor, mas dentro da nossa mente. O que pensamos define o que sentimos, como agimos e principalmente no que acreditamos. É aqui que acontece a verdadeira guerra espiritual. Nas ideias que aceitamos, nos pensamentos que permitimos crescer e nas verdades que escolhemos seguir. Muitos não percebem que a mente fraca e influenciável é uma porta aberta para o desvio. Uma pessoa não se afasta do caminho certo porque simplesmente decide se afastar. Primeiro, ela começa a aceitar ideias diferentes. Depois, sua percepção sobre o que é certo e errado muda. E por fim, seu coração se inclina para coisas que antes rejeitava. Tudo começa no pensamento. Uma mente enfraquecida é facilmente manipulada. Se não há resistência, qualquer argumento parece verdadeiro. Se não há convicção, qualquer proposta parece aceitável. Se não há firmeza, qualquer influência parece inofensiva. O inimigo sabe que não precisa forçar ninguém a se desviar. Basta plantar dúvidas, alimentar distrações e deixar que o próprio pensamento faça o resto. A Bíblia nos alerta sobre isso em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que ocupamos em nossa mente determina a direção que seguimos. Quando alimentamos pensamentos de dúvida, enfraquecemos nossa fé. Quando aceitamos justificativas para erros, normalizamos o desvio. Quando permitimos que qualquer ideia se instale sem questionamento, estamos abrindo espaço para que nossa própria consciência seja distorcida. Isso acontece sem barulho, sem alarde. No início, são apenas pequenos pensamentos. Depois, tornam-se hábitos. E quando percebemos, estamos vivendo de acordo com um padrão que nunca imaginamos seguir. O afastamento de Deus raramente começa com uma grande decisão. Geralmente, começa com um simples pensamento mal direcionado. Se não filtramos o que entra em nossa mente, nos tornamos reféns das influências ao redor. Se não alimentamos nossa fé, o mundo nos oferece alternativas que parecem mais fáceis e mais confortáveis. O que ocupa sua mente está determinando seu caminho, seja para mais perto de Deus, seja para mais longe dele. O que permitimos crescer dentro de nós define quem nos tornamos. E quem nos tornamos define o caminho que seguimos. O erro mais perigoso que alguém pode cometer na caminhada espiritual é achar que está seguro demais para cair. A ideia de que apenas os fracos se desviam é um engano que já destruiu muitas pessoas. O orgulho cega, faz baixar a guarda, torna a mente confiante demais na própria força e menos dependente de Deus. Mas a Bíblia é clara. Quem pensa estar firme, cuide para não cair. O afastamento não acontece de uma vez. Ninguém se desvia porque escolheu conscientemente abandonar o caminho certo. O que realmente acontece é um processo silencioso, uma erosão lenta da vigilância.
Pequenas concessões começam a parecer aceitáveis, escolhas questionáveis se tornam normais e, quando se percebe, a distância já foi grande demais. A vigilância constante não é um exagero, mas uma necessidade. O mundo ao redor está sempre oferecendo distrações, caminhos aparentemente inofensivos, ideias que parecem modernas e racionais. Se não estivermos atentos, absorvemos influências sem perceber. A mente humana é moldável. Se não está sendo alimentada pela verdade, está sendo alimentada por algo que a distorce, ou seja, a mentira. E a mentira não vem de Deus. A Bíblia nos adverte sobre isso em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso significa que não basta desejar permanecer firme. É preciso estar atento, pois até os mais preparados são vulneráveis se não vigiarem. A queda nunca começa de forma óbvia. Ela se instala na mente de forma discreta. Primeiro, surge um pensamento de que algo não é tão errado quanto parece. Depois, a justificativa de que Deus entende as nossas fraquezas. Em seguida, a perda da sensibilidade para perceber os desvios. O que antes incomodava, agora passa despercebido. O que antes era evitado, agora é tolerado. O perigo não está apenas nos grandes erros, mas nos pequenos hábitos que passam despercebidos. Um pensamento alimentado muitas vezes se transforma em uma verdade pessoal. Uma influência constante se torna um padrão de comportamento. O que hoje é apenas uma escolha diferente, amanhã pode ser a razão de um desvio completo. A vigilância exige disciplina. Significa avaliar o que entra na mente e no coração, questionar cada influência, cada pensamento que tenta se instalar. Não significa viver com medo, mas viver com consciência. Quem vigia percebe os pequenos sinais antes que se tornem grandes problemas. Quem relaxa só percebe quando já está longe demais. A autoconfiança exagerada pode ser o maior inimigo da fidelidade. Quem acha que nunca será atingido se expõe sem perceber. Quem acredita que sua fé é inabalável deixa de cuidar dela. E quando menos espera, já está envolvido em algo que nunca imaginou aceitar. A diferença entre quem permanece firme e quem se desvia não está apenas na fé, mas na vigilância. Quem vigia percebe os perigos antes que se tornem incontroláveis. Quem relaxa só entende a gravidade quando já é tarde demais. Queridos, amigos, se há algo que pode nos afastar sem que percebamos, é a sutileza do desvio. Ninguém escolhe se perder de um dia para o outro, mas quando a vigilância falha, a mente se acostuma com o que antes parecia errado. Pequenas concessões se tornam hábitos e quando se percebe, já se está longe demais. Mas Deus nunca nos abandona. Ele sempre nos chama de volta, sempre nos dá a chance de recomeçar. Se deseja força para permanecer firme, se sente que precisa realinhar sua caminhada, te convido a orar agora. Entregue seu coração a Deus e peça a Ele que te guarde de todo engano e de toda mentira. Vamos juntos clamar para que Ele fortaleça nossa fé. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento me coloco diante da Tua presença com humildade e reverência, reconhecendo que sem Ti nada sou. Minha força, meu entendimento e minha capacidade são limitados, mas Tu és infinito em sabedoria e poder. Sei que meu coração pode se desviar sem que eu perceba, e é por isso que clamo. Guia meus passos, direciona minha mente e fortalece meu espírito para que eu não me afaste do caminho que preparaste para mim. Quantas vezes, Pai, me vi cercado por distrações que pareciam inofensivas? Quantas vezes permiti que pensamentos errados entrassem na minha mente sem perceber que estavam me distanciando de Ti? Meu coração, tão facilmente influenciado, precisa da Tua proteção.
Não quero ser levado pelo que o mundo me oferece, pelas vozes que tentam moldar minha visão, pelas ilusões que tentam me convencer de que posso andar sem tua direção. Ensina-me a enxergar os perigos antes que se tornem quedas. Dá-me discernimento para perceber as armadilhas que se disfarçam de boas oportunidades, de caminhos lógicos, de escolhas aceitáveis. Tua palavra diz que há caminhos que parecem certos aos olhos humanos, mas que levam à morte. Não quero ser enganado pelo meu próprio entendimento. Quero depender de Ti em cada decisão, em cada passo, em cada pensamento que ocupa minha mente. Pai, fortalece meu coração contra as influências que tentam me afastar da verdade. O mundo apresenta tantas vozes, tantas ideias, tantas versões do que é certo e errado, mas eu não quero seguir um caminho distorcido. Quero permanecer firmado no Teu ensino, enraizado na Tua palavra, seguro no propósito que tens para mim. Não me deixes ser levado por aquilo que parece conveniente, por aquilo que me agrada momentaneamente, mas que no fim me separa de Ti. Ajuda-me, Senhor, a vigiar e a orar constantemente. Tua palavra nos alerta de que a carne é fraca, e eu reconheço que sem Tua presença sou vulnerável. Dá-me um espírito de alerta para não ser pego de surpresa. Que eu não me acomode na ilusão de que estou seguro quando, na verdade, estou me afastando aos poucos. Que eu não subestime as pequenas concessões, os hábitos que parecem inofensivos, os pensamentos que se infiltram lentamente. Clamo a Ti, meu Deus, para que guardes meu coração da frieza espiritual. Sei que o desvio não acontece de um dia para o outro. Sei que a distância se forma lentamente e não quero descobrir tarde demais que já estou longe. Se de alguma forma já estou trilhando um caminho errado, mostra-me, Senhor. Corrige-me antes que eu vá longe demais. Abre meus olhos para que eu perceba qualquer área da minha vida que precisa ser ajustada, que minha mente seja renovada pelo Teu Espírito, para que eu não me conforme com os padrões deste mundo. Que meus pensamentos sejam cativos à obediência de Cristo, para que nada me conduza a um lugar de trevas. Que minhas decisões sejam guiadas pela Tua verdade, para que eu não me iluda com aquilo que parece bom, mas que no fim me rouba a comunhão contigo. Eu entrego minha vida em Tuas mãos, Senhor, pois sei que somente em Ti estou seguro. Meu futuro, minhas escolhas, minhas emoções, tudo pertence a Ti. Afasta de mim todo laço de engano, todo pensamento que não vem de Ti, toda influência que tenta me afastar do Teu propósito. Dá-me coragem para permanecer firme, mesmo quando tudo ao meu redor tenta me arrastar para longe da verdade. Eu Te louvo, Pai, porque Tua misericórdia me sustenta. Obrigado por nunca desistires de mim, mesmo quando sou fraco, mesmo quando perco o foco, mesmo quando falho. Sei que Tua graça me alcança e que, enquanto houver fôlego em mim, há tempo para me alinhar à Tua vontade. Por isso, eu declaro que não quero me desviar. Escolho permanecer contigo, escolho vigiar, escolho seguir o caminho que preparaste, pois sei que Tua vontade é perfeita. Oro em nome de Jesus. Amém. O coração que se mantém vigilante não é aquele que nunca enfrenta tentações, mas aquele que reconhece sua necessidade constante de Deus. O desvio sempre começa de forma sutil, mas a boa notícia é que sempre há um caminho de volta. Deus não nos deixa à deriva, e sua graça nos chama a retomar o rumo certo antes que seja tarde. O que realmente importa não é quantas vezes nos distraímos, mas se escolhemos voltar sempre que percebemos o afastamento. Meus amigos, se essa mensagem fez sentido para você, quero te convidar a continuar recebendo palavras que fortaleçam sua fé. Considere se inscrever no canal e deixar seu like, para que mais pessoas também sejam alcançadas e despertadas para essa verdade. E quero te incentivar a deixar nos comentários uma frase de fé e compromisso com Deus. Escreva:
Eu escolho permanecer firme no caminho certo. Declare isso publicamente e fortaleça essa decisão. E se deseja um direcionamento para viver um ano mais alinhado espiritualmente, com propósito e constância, no primeiro comentário fixado tem um material que pode transformar sua caminhada com Deus. Um guia que pode te ajudar a manter sua fé firme, semana após semana. Vale a pena conferir. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.